Começando mais um Take 23, eu sou Samuel Victor e hoje a gente vai fazer aqui a crítica da segunda temporada de The Umbrella Academy. Também pra dizer se a Netflix deu uma vacilada ali e se deixou a série bem a desejar das expectativas que a galera queria. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Chega aí! Pra quem não se lembra, na primeira temporada nós terminamos a temporada no último episódio ali de uma certa forma muito aberta, porque os personagens eles acabam voltando no tempo pra poder evitar o apocalipse que aconteceu lá, e a gente sabe que eles foram parar nos anos 60. Então nessa temporada tem essa temática ainda dos anos 60 que acaba melhorando, na minha opinião, toda essa questão aí do desenvolvimento dos personagens. Na minha opinião, pra quebrar logo essa expectativa aqui, essa segunda temporada ela é, pra mim, ainda melhor do que a primeira. Na verdade, bem melhor do que a primeira, porque você já conhece os personagens, é meio que um desenvolvimento ainda maior, mas sem ser tão acelerado. Ela consegue dividir ao longo dos 10 episódios a importância de cada personagem, não trazendo um como principal e o restante meio que como secundário ou então adjacente à história principal. Então eu acho que nessa segunda temporada eles acertaram bem mais do que na primeira nessa questão. Outra coisa que eu gostei bastante aqui foi a melhora dos efeitos visuais. O CGI dessa segunda temporada pra mim tá muito mais caprichado do que a primeira. Oportunidade pra gastar, então eles têm essa possibilidade de fazer isso. Então com isso, essa melhora dos aspectos técnicos já era meio que óbvia, mas ainda assim, às vezes o óbvio não fica bom. Mas nesse caso, pra mim, melhorou bastante em relação à primeira e assim, visualmente falando, eles ficaram muito mais agradáveis. Outro ponto fortíssimo dessa segunda temporada aqui é a trilha sonora, que muitas vezes ela destoa do que tá acontecendo na tela, mas é por isso que fica ainda mais interessante, porque fica um contraste muito grande e que, na minha visão, é muito acertado. São músicas muito conhecidas, na maioria delas, e são extremamente divertidas pra você curtir ali o que tá acontecendo em tela. Mesmo que em algumas vezes elas não façam muito sentido com o que tá sendo apresentado. Ainda assim, eu acho que a trilha sonora é um dos pontos fortes dessa nova temporada e foi muito acertado assim, tanto porque são boas músicas, como elas dão esse contraste com o que tá acontecendo ali em tela. Eu achei muito bacana nessa parte. Um ou outro episódio ali eu acho que ficou um pouco mais arrastado e eles também deixam muitas pontas soltas ainda. Eu acredito que eles poderiam amarrar um pouquinho mais, pra não deixar tanto fiapo solto assim, porque pra uma próxima temporada você acaba se perdendo muito. Isso pode ser legal até certo ponto, mas quando você tem demais, acaba perdendo ali a linha de raciocínio, e que pra poder corrigir isso, ou então complementar lá na frente, acaba dando mais trabalho. Nesse ponto, pra mim, não ficou legal. Mas não quer dizer que não possa ser corrigido pra frente. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas pra mim ficaria mais interessante se eles amarrassem algumas outras coisas que ficaram em abertos nessa segunda temporada. Nessa segunda a gente tem a construção de personagem elevada ao máximo, os caras não chegam no seu total potencial, mas você tem ali os personagens muito mais bem desenvolvidos, já sabe um pouco mais da capacidade e da personalidade de cada um deles, tem ali um espaço para que eles se desenvolvam mais e tem essa maturidade dos personagens. Então nessa segunda temporada funcionou muito bem isso, eles estão muito mais carismáticos. Os personagens que eram um pouco mais apagados da primeira temporada, nesse aqui eles aparecem mais, fazem mais parte e são mais importantes também. Então ajudam a compor isso bem melhor. Mas é isso, eu vou fazer essa review aqui mais rápido, não vou me estender demais até pra não dar spoilers. Então a parte técnica tá muito melhor desenvolvida, tá muito mais bem feito, CGI, a trilha sonora tá muito mais bem feito, muito mais polido. Os personagens estão bem mais carismáticos, bem mais envolvidos, bem mais maduros, então isso ajuda a melhorar a história. A história ela tem algumas pontas soltas que é interessante pra ser desenvolvido no futuro, mas eu acho que eles poderiam ter amarrado um pouco mais essas pontas, não ter deixado tanta coisa assim solta, até porque a gente acaba esquecendo e só um resumo não faz sentido para poder trazer tudo aquilo de volta. Então seria mais interessante eles estreitarem um pouquinho isso aí e aos poucos ir desenvolvendo, não jogando tudo de uma vez, deixando solto para depois você recuperar. Nesse ponto pra mim é um pouquinho falha. Então essa segunda temporada o saldo é extremamente positivo, eu achei muito melhor do que a primeira e os personagens estão muito mais incríveis. Então eu acho que fica aí uma boa pedida para quem não viu a primeira temporada, veja e se surpreenda com essa segunda. Me diz aqui nos comentários se você já assistiu essa segunda temporada de The Umbrella Academy, me diz o que é que você achou e qual é o seu personagem favorito da primeira e da segunda. Mas antes de se despedir, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, que é vídeo novo toda semana, e deixa seu like se você tiver curtido esse vídeo aqui de alguma forma. Vou ficando por aqui, te vejo numa próxima, valeu, falou!